Então, vamos lá continuar o exercício de ontem. Eu saí da chamada? Saiu? Vamos continuar o de ontem, tá? Tá. Já eu mostro como vocês devem acessar, porque a Lara não tá online, então deixa eu esperar ela entrar. Aí eu mostro. Tá bom. Esse professor só fala besteira. Quem? Não, um professor aqui. E aí, alguma revisão? O professor fez? Pra ser feita? É, se o professor chegou a fazer alguma revisão. Não. Eu vou começar a ler física hoje. Ler química hoje. Aí eu tenho que estudar biologia. Eu vou estudando aí. Vamos? A gente vai passar revisão. Tá Faço conseguindo ver aí, ó? Deixa eu ver. Sim. Então, como eu tinha falado para você e para Lara ontem, né? Quando você fala em lei das proporções fixas ou constantes ou lei de Proust, você está falando que você tem uma substância, né? Independente do processo de preparação, você vai ter elementos que vão apresentar uma proporção em massa sempre constante. Se você fazer uma análise dessa tabelinha aqui, ó, né, a água, vapor, que vai ter como produto hidrogênio, gás, né, de hidrogênio e gás de oxigênio, se você fizer uma proporção em relação a essas massas aqui, ó, a massa, por exemplo, se você fizer uma razão entre as massas dos produtos, né, ó, massa de hidrogênio sobre massa de oxigênio. Ó, você tem 2 gramas de hidrogênio, você tem 16 de oxigênio, né? Aí você faz uma proporção. Você vai igualando todas, ó. Se você for igualando, você for fazendo essa razão, você percebe que todas vão dar igual a 1/8. Então, a proporção, né, de hidrogênio e de oxigênio aí é de 1/8. Então, quando você tem uma molécula de hidrogênio, você tem 8 de oxigênio. Certo? Certo? Certo. A gente tinha feito a parte 1 desse exercício, né, que era para comprovar a lei de... Para comprovar a lei Falei. de Lavoisier, né? Aí agora a gente vai comprovar a lei de Proust, certo? Tá. Saiu. Um minuto. Continuando aqui, tá bem? Voltou? Deixa eu ver. Não. Sim. Agora sim. Meu Deus. Que foi? Uma tia minha aqui que a minha mãe tava me falando que ela vai se operar hoje. Quem? Minha mãe disse que ela ia se enterrar. Acho que era se internar, né? Ela falou, ai, meu Deus. Nossa Senhora. Cada coisa. Só o problema ruim.
Ai, ai. Esse Ó, ano tá aqui, assim, ó. não, tá demais. A minha avó doente, minha tia doente. Era minha tia que cuidava da minha avó. E agora quem é que vai cuidar da minha avó? Meu Deus. Lá a Carol tava péssima. Teve época, uma semana que a gente sofreu, viu? Umas duas Lá na semanas que casa de todo mundo vocês? ficou doente. Aham, todo mundo ficou doente. Minha avó se tremia toda, minha bisavó, né, no caso. Aí minha avó não sabe lidar com nada. Aí só Mas não foi minha mãe. Covid, não, foi? Minha avó pegou, eu acho, mas minha bisavó não. Vocês pegaram? O pai do meu aluno tá com Covid. Ok? Um pai de aluno meu. Mas Ixi. ele disse que não tá assistindo. Ele disse, o meu aluno disse, que o mais incrível foi que ele não pegou, né? Quem pegou foi o pai dele, ele não pegou. E que ele estava tendo contato com o pai dele normal há algumas semanas atrás, antes do pai dele ser diagnosticado. E ele não pegou nem nada, nem ele, nem a mãe dele, nem o irmão dele. Só o pai dele que ficou. E o pai dele tá isolado lá, na casa dele. Só que ele falou que o pai dele não tem muita falta de ar, nem sintomas muito graves. O pai dele tem sintomas bem leves. Tipo, o que Graças ele a sente é Deus. uma dor no corpo. Pois é, graças a Deus. O que ele sente é uma dor no corpo, né? Ele não sente nem, não chega nem a sentir febre. Minha mãe, a gente tava desconfiando que ela teve, porque ela teve uns sintomas e ela tava com falta de ar, mas eu acho que isso se recuperou já. E a gente Mas tava tendo agora ela contato tá com bem, ele, né? tá? Mas É, minha é, bisavó tava na verdade, péssima. uma doença viral, a gente não tem uma precisão assim, né? Reage, vai reagir diferente, né? No corpo de cada É, pessoa. Então, tem pessoas que vão sentir sintomas bem leves, como realmente se fosse um resfriado, e outras pessoas que vão ter complicações, né? Mais sérias. uhum. Tipo, tem gente que não sente e quando vai ver, tá muito grave já. Não sente nada. Por tempo depois sente uma falta de ar e vê que o pulmão tá comprometido. O ruim é esse. Pois é. Minha nossa senhora. Vamos lá. Tá. Em uma experiência, 1,2 gramas de uma substância A vai reagir com 3,84 gramas de uma substância B, produzindo 4,5 gramas de uma substância C e 0,54 gramas de uma substância D. Repetindo a mesma experiência, constatou-se que 8 gramas de A reage com 25,6 gramas de B, produzindo 30 gramas de C e 3,6 gramas de D. Então, Isabela, o que é que você percebe? Que houve duas experiências, né? Uhum. Certo? Certo. Houveram aí duas experiências. Deixa eu apagar aqui porque não tem espaço. Quais foram? Né? A primeira experiência. Primeira experiência, Isabela. Eu tive A mais B, né? Que foi os reagentes. Uhum. Tendo como produto o quê? C mais D. Qual era a massa de A na primeira experiência? 3,84, né? Ah, tá. Você quer sentir? Oh, meu Deus. Pagou tudo. Ai, para de rir, Isabelle. Tá bom. Ai. Sei, não. Vou fazer por cima. Dá pra ver por cima assim? Dá. 3,84. Para com isso. 3,84.
gramas. E B? Não, é 1,2 de A e 3,84 de B. Tá vendo essas notícias de manhã logo? Tua tia vai se internar por conta do Covid? Não, ela não vai, ela não tá com Covid, ela tá com pedra na vesícula. Aí, tipo, ela tá com crise e não tá aguentando de dor. Aí ela foi no médico. O médico falou que ela tem que se operar com urgência. Aí ela vai se internar agora. Ela tá indo pro hospital se internar pra poder se operar. Só que, tipo, hospital é ruim, né? Uhum. Agora, né? Ainda mais agora. Piorou. No caso, é um grupo... Hã? No caso, é um grupo de risco. Pois é. A gente da aplicação, tá? A tua Ela tia não. teve Não, ela tá com pedra na vesícula? Uhum. Aí Só nesse que, momento não é bom, ninguém tá indo pro hospital. pois é. Lá é onde mais tem casos, né? Na verdade. Né? Vocês procuram logo os hospitais, então. Ai, meu Deus, sei, né? Nem sei. Então você tem aí, ó. Isabel. Foi. Você tem aí o quê? Você tem que A 1,2 gramas reagindo com 3,84 gramas de B, que vai ter como produto 4,5 gramas de C e 0,54 gramas de D, né? Na primeira experiência. Posteriormente, você tem o quê? A segunda experiência. Vou botar aqui do lado. Segunda experiência. Na segunda experiência, você tem A mais B reagindo e tendo como produto C mais D. Só que as massas são diferentes. Ó. Da segunda experiência, a massa de A é 8 gramas, a massa de B é 25,6. Aumentou, né? A massa de C é 30. A massa de D, 3,6. Certo? É. Agora, quer que comprove a lei de Proust, certo? O que é que você vai fazer? Para comprovar, você vai fazer uma razão entre as massas, certo? Você vai dividir as massas que você encontrou. Por exemplo, a substância A, você tem o quê? 1,2 gramas no primeiro experimento e 8 gramas no segundo experimento, tá? Então, o que é que você vai fazer? Para você obter a razão, ó, para você obter, ó, para comprovar a lei de Proust, você vai ter que fazer o quê? Uma divisão, uma razão entre os seus experimentos, tá? Ou seja, você vai pegar a massa do seu primeiro experimento, certo? Massa do primeiro experimento dividido pela massa do segundo experimento, ok? Vamos analisar substância por substância. Se a gente fizer com a substância A, né, que faz parte aí dos nossos reagentes, o que é que a gente vai ter, Isabelle? 1,2 gramas, né? Sobre 8 gramas. Não entendeu? Nada. Entendi. Quanto é que vai ficar isso, Isabelle? 1,2 dividido por 8. 0,15. Certo? Nesse caso, você pode usar a calculadora na hora da prova, tá? Quando for fazer as massas. Porque os números sempre vão dar quebrados. Eles nunca dão inteiros. Eles nunca vão dar números... Sempre vai dar números decimais. Nunca vão dar uns números naturais, né? Então, B. B você vai ter o quê? 3,84 gramas, né? Que é a do primeiro experimento. A massa do primeiro experimento, 3,84. Sobre a massa do segundo, né, experimento, 25,6. Quanto é que vai dar isso, Virna?
vai ser 3,84 dividido por 25,6. 0,15. Do C, vai ser quanto, Isabela? Do C? Não, 4,5. Primeiro experimento sobre o segundo, tá? Você vai fazer na ordem. 4,5 dividido por 3. Vai dar 0,15 também. E do D vai ser como? 0,54 por 3,6. Isso, que vai dar 0,15 também. Bom, nós percebemos o quê? Que há uma proporção, uma proporção entre as massas do primeiro e do segundo experimento. Certo? Se isso acontecer, é porque a lei de Prost está sendo válida. E o que é que ela diz? Ela diz exatamente que uma substância pura, independentemente do processo de preparação, é constituída por elementos que apresentam uma proporção em massa sempre constante. Qual vai ser a proporção aqui desses elementos que vai formar C e D? Proporção de 0,15 gramas. Então, sempre você vai ter essa proporção de 0,15 gramas. Que é o mesmo que dizer que se você pegar as massas, né, do primeiro e do segundo experimento, que vai aumentar 0,15 gramas. É uma proporção fixa que você sempre vai ter, certo? Isso comprova a lei de Prost, que você sempre vai ter massas constantes, né, de acordo com uma proporção. A proporção, no caso aqui, para essa reação é de 0,15 gramas. Certo? Certo. Para a lei de Lavoisier, para comprovar, é só você somar os reagentes e vai ter que dar igual, né? As massas vai ter que dar igual a da ação. Para o próximo, você vai ter que fazer essa razão, tá? Você vai sempre conseguir descobrir através de uma razão. Porque a gente está falando de proporção. Entende isso ou não? Sim. Agora, vem a parte de teoria atômica. Por que não está pegando mais? Teoria atômica de Dalton. Pode ler o primeiro tópico. Tá. Elementos químicos são formados por pequenas partículas indivisíveis e indestrutíveis denominadas átomos. Então, para o Dalton, né, ele já formulou a teoria de que todos os elementos químicos eram formados por pequenas partículas que eram indivisíveis e indestrutíveis, denominadas átomos, certo? Uhum. Também é conhecido, essa teoria atômica de Dalton, ela é conhecida como bolas de bilhar, que é aquelas bolas, né, de sinuca. Por quê? Porque ele tinha o átomo para o Dalton, ele era indivisível, né? Ou seja, você não pode dividir uma bola de sinuca, né? Então era conhecido como bola de sinuca porque ele era indivisível e indestrutível. Você não pode dividir e nem destruir, né? Ela é maciça, certo? Então é conhecido como bola de bilhar porque ele foi o primeiro químico a descobrir que nos nossos elementos, nas nossas partículas, né? Partículas químicas, nos elementos químicos, haviam essas pequenas partículas, né? Que foram denominadas por ele de átomos, certo? Que eram os átomos para o Dalton, né? Eram partículas pequenas, indivisíveis e indestrutíveis, certo? Próximo. Os átomos de um determinado elemento químico são idênticos. Os átomos de elementos químicos distintos possuem propriedades distintas. Os átomos de um determinado elemento químico são idênticos e os átomos de elementos químicos distintos possuem propriedades distintas. Então, o que é que ele queria dizer com isso? Ora, por exemplo, se você tivesse H2O, certo? Certo? Se tivesse aqui a água. O que é que ele dizia? Que os átomos de elementos químicos são idênticos, certo?
de um mesmo elemento químico são idênticos. Então, você tem você tem aqui a água e você teria, se você tivesse novamente a água, seria formado novamente por H2O, certo? Então, ele dizia que os átomos de um mesmo elemento químico eram idênticos. Você tinha o quê? A mesma composição. Para você ter aquele elemento químico, você tinha que ter sempre a mesma composição. Era isso que ele quis dizer, certo? Então, tipo assim, se você tivesse água, você teria H2O. Se você tivesse água, você teria H2O. Sempre que você tivesse água, você teria a mesma composição. Você teria os mesmos elementos químicos para formar, teria os mesmos átomos para formar aqueles elementos químicos. Era isso que ele quis dizer, certo? E disse que os elementos químicos distintos, ou seja, aqueles elementos químicos diferentes, eles possuíam propriedades distintas, certo? Por exemplo, você tinha o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio tem uma propriedade específica e o oxigênio tinha outra. Foi isso que o Dalton quis dizer, certo? Que substâncias químicas iguais vão ser formadas pelos mesmos elementos químicos, por isso que vão ser substâncias químicas iguais, e que elementos químicos diferentes possuem propriedades diferentes. Por exemplo, o hidrogênio tem uma propriedade e o oxigênio tem outra. Certo? Tá. Uhum. Ele diz também que componentes... Fala aí, para mim, lê aí para mim. Compostos químicos são formados quando átomos de diferentes elementos químicos combinam-se. E esse determinado composto formado apresenta sempre os mesmos tipos de átomos, nas mesmas proporções em massa. Vamos lá. A Lara não entrou hoje, né? Aham, deve estar bem dormindo. Nem recebeu a minha mensagem. É a minha. Vai lá adormecida. E ontem à noite ela dizendo que tomava banho de 5 minutos. Oh, meu Deus. Falou o quê? Ela viu que ela mandou no grupo? Não. Eu tomo banho a cada 5 minutos. Eu como a cada 5 minutos. Eu também. Eu perguntei pra ela quem tomava banho na quarentena. Ontem eu tinha tomado só um banho. Não, sério, eu acordei, aí tive aula contigo, né? Aí tudo bem. Aí fui jogar quando eu terminei. Aí assim que eu terminei, fui comer essas coisas. Aí fui pedir comida, porque minha mãe não ia fazer comida. Aí eu esperei chegar. Aí não tinha tomado banho. Aí, eu vou assistir a aula assim, porque já tá tarde. Já era 1h09. Aí eu passei o dia todo sem tomar banho. Passou o dia assistindo aula, né? Uhum. Então, eu só tomei uma noite. Nossa. Assisti, eu tava na aula de educação física de pijama mesmo. E o pijama nem tava combinando, né? O short da minha mãe com a blusa do outro pijama. Então vamos lá. Eu tô odiando. Meus pijamas são tudo com peças de blusa que eu não uso mais, com short que. Tudo ação. Vamos lá. Eu coloco pregador, grampo pra segurar a frente. Já tô sem elástico. Eu tô odiando. Compostos químicos são formados quando átomos de diferentes elementos químicos combinam-se, certo? Então você tem, quando os compostos químicos vão ser formados, é quando você tem uma combinação de átomos de diferentes elementos químicos. Por exemplo, aí, você vai dar um exemplo. Não dá, né? Mas eu vou usar o exemplo aqui do H2O, certo? Da água. Ora, esse composto químico ele é formado quando átomos de diferentes elementos químicos vão se combinar, ou seja, quando átomos de hidrogênio se combinam quando se combinam com átomos de oxigênio. Então, quando átomos de hidrogênio se combinam com átomos de oxigênio, dois átomos, no caso, de hidrogênio se combinando com um átomo de oxigênio, você tem o quê? Água. Né? Então, isso comprova, né, que compostos químicos vão ser formados quando átomos de diferentes elementos químicos combinam, certo?
E esse Uhum. determinado composto formado apresenta sempre os mesmos tipos de átomos, nas mesmas proporções em massa, que comprova o quê? A teoria Teoria. de Prost, certo? Mesma proporção de massa. Tá. Átomos, eles não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. Olha só, a teoria de Dalton. Nada se cria, né? Nada se perde. Tudo se transforma. Ó, Prost e Lavoisier. Certo? Então você percebe que o Dalton, ele foi um químico que ele pegou, né? Aí, ó, carona dos amigos dele, né? Tanto do Prost quanto do Lavoisier para formular suas teorias atômicas, tá? Sua teoria atômica. Então, átomos, eles não podem ser criados ou destruídos em reações químicas, certo? E estas somente mudam a forma como os átomos se ligam uns aos outros, ou seja, nada se cria, né? Nada se perde. Tudo se transforma, tudo muda. Muda apenas a forma como os átomos se ligam uns aos outros, certo? Então, átomos não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. As reações químicas somente vão mudar a forma como os átomos vão se ligar uns aos outros, certo? Vamos lá. Aqui, ó, símbolos dos elementos químicos. Olha como era antigamente, Isabelle. O ponto representava o hidrogênio, né? Uhum. Olha essa circunferência representava o oxigênio. Isso é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Sim. Essa notação era considerada confusa. E em 1810, o químico sueco Jacob Berzelius organizou-a na forma como se conhece hoje, representando os elementos pelas iniciais de seus nomes antigos, geralmente de origem latina ou grega. Olha aí, ó. Essa anotação aqui não é confusa? Eu Sim. acho. Eu acho bem confusa. Então, o que foi que o Jacob Berzelius fez? Né? Esse químico sueco fez? Ele organizou, né, o nome, os símbolos dos elementos de acordo com as iniciais dos nomes de cada elemento, certo? Só que a gente tem essas iniciais aí de origem latina ou grega, tá? Então, por exemplo, se você tiver o ouro não vai ser O-U, tá? Por quê? Porque a nossa língua, né, ela provém aí do latim, muitas palavras de origem latina, de origem grega, então vai estar nas iniciais em latim, ok? Então, Jacob Berzelius organizou, né, os elementos, os símbolos dos elementos, na forma como nós conhecemos hoje, que é apresentado na tabela periódica, certo? Representando os elementos, ó, Jacob Berzelius contribuiu representando os elementos pelas iniciais de seus nomes antigos, ou seja, geralmente de origem latina ou grega, ok? Por exemplo, o ouro. O ouro, nome de origem dele em latim é aurum, tá? Uhum. O símbolo AU, né, que é as iniciais. Ó, chumbo, plumbo, né, em latim, PB, né, as iniciais dele aí, ó. Uhum. Não. Eita, saúde. Saúde. Obrigada. E assim por diante, certo? Você Uhum. sabe a tabela periódica? Não. Vai ser cobrado em prova? O professor falou algo do tipo? Não. Que eu saiba. Ele parece que ele vai cobrar só até Dalton. Então, Ele não quer que falou. eu te passe a tabela periódica? Pode ser que não caia, né? Então, não vou passar, não. Pode conferir sua cabecinha. É, verdade. Ele Vamos falou lá. disso daí embaixo. Que não cai? Isso daí eu acho que sim. Então, vamos. Não, eu tô lembrando só desse balãozinho que ele mostrou. Então, lê aí para mim, por favor. Além dos símbolos para representar os elementos, Dalton determinou o uso de índices numéricos que indicassem a proporção de cada átomo em determinado composto. A representação das substâncias e dos compostos como símbolo dos elementos químicos que os compõem e sua proporção atômica ficou conhecido como fórmula. Peraí, A parou. Peraí.
Ó, a fórmula da água. H2O, né? Uhum. Tá vendo aqui, ó? Você tem, além dos símbolos, né? Além dos símbolos dos elementos que compõem a substância, né? Água, que é hidrogênio e oxigênio. O Dalton, ele também determinou que houvesse os índices numéricos que indicassem a proporção de cada átomo em um determinado composto. Ou seja, você tem aqui a proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, ele determinou que fosse indicado tanto os símbolos quanto índices numéricos, certo? Para determinar a proporção de cada composto, de cada átomo em um composto, certo? Então, Certo. além dos símbolos, você tem um índice numérico que vai determinar a proporção de cada átomo em um composto, tá? Em uma substância. Entende isso? Uhum. Sim. E essa determinação, né? Quando você tem tanto o símbolo quanto o índice numérico, é conhecido como fórmula, né? Fórmula do composto químico. Certo? Certo. Continue. A fórmula para representar a água, por exemplo, é H2O. Assim, cada partícula que constitui a água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. A essa partícula composta de átomos dá-se o nome de molécula. Então, a partícula composta, né? H2O aqui, ó. Essa partícula composta. Deixa ele lá mesmo, que ele faz muito barulho. Fica com ele. Essa partícula composta aqui, ó, é conhecida como molécula, tá? Uhum. Né? Essa água aqui, ó, molécula de água, tá? Lembrando que molécula é diferente de fórmula. Fórmula é como você vai escrever, tá? Molécula é o que você vai ter, que é a água, molécula de água, entendeu? A fórmula da água, que é H2O, e o H2O vai ser o quê? Vai formar, né? E a molécula de água. Então, a molécula é uma partícula que vai ser composta de átomos, certo? Que vai dar o seu nome de molécula. E fórmula é o símbolo com os índices. Tá. Exemplo aí. Exemplo. Exemplo. Ai, meu Deus. Exemplo de quê? Olha, do lado, mulher. Ah! É pra me ler? Não, é para você dar uma analisada. Aqui você tem, ó, o quê? Nitrogênio, né? E O de oxigênio, tá? N é nitrogênio e O é oxigênio. Então, você tem aqui, ó, o símbolo do nitrogênio, que é N, né? E você tem aqui o símbolo do oxigênio, que é O, né? Uhum. Quando não tem nada, ó, Isabelle, quando não tem nada aqui, ó, de índice, é porque é 1, tá? Tá. Então, você tem aqui um átomo de nitrogênio e aqui você tem 2 átomos de oxigênio, tá? Vamos supor que o nitrogênio seja a molécula azul, porque eu quero que isso aqui seja azul, tá? Tá. Aqui, ó, azul, ó. Certo? Então, eu tenho só uma. E o oxigênio, a vermelha, ó. Eu tenho 2, né? Uhum. Só que eu acho que vocês ainda não vão estudar as ligações químicas. Então, não tem por que eu falar para você porque que o nitrogênio fica no meio, porque ele é da família do 5A. Eu não sei se vocês estão estudando isso, né? Eu vou ver nos próximos slides. Mas você entende isso ou não? Sim. Sim? Tem alguma dúvida em relação a esse slide ainda? Veja aí. Não. O cálculo Não? da de Proust é diferente da de Lavoisier, né? Isso, Lavoisier, o que, é que ele diz? Ó, ele diz que nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, que a massa dos seus reagentes, a soma da massa dos reagentes vai dar igual a soma da massa dos produtos, porque a massa ela não vai se perder e nem vai se criar. Ou seja, você não vai perder massa, não vai ser menos, a massa dos produtos não vai ser menos que a massa do reagente, nem vai ser a mais. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, vai ter a mesma massa. Ó. Esse exemplo aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. Ó.
2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio, né? O produto que vai ser a água vai ter que ser exatamente a soma das massas dos reagentes, que vai ser 18 gramas, entendeu? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não vai perder a massa, não vai criar massa. Tá. Agora, Prost diz o quê? Diz que há uma proporção, certo, entre as substâncias. No caso aqui, ele pode fazer análises diferentes, tá? No caso dessa questão que nós fizemos, ele fez uma análise de primeira experiência e segunda experiência, certo? Ele fez uma análise da primeira e da segunda experiência. E nós percebemos o quê? Que da primeira para a segunda experiência, a massa das substâncias aumentou, certo? E aí ele pede para a gente comprovar, no caso ele está pedindo para comprovar, a lei de Proust. Para comprovar a lei de Proust, você vai pegar e fazer uma proporção entre as massas de cada elemento dos reagentes e cada elemento do produto, né? Da primeira para a segunda experiência, a proporção que você vai ter que fazer. Quando você fizer essa proporção, quando você fizer essa divisão, né, você vai obter a proporção de massa de uma para a outra. E você percebe que todos os elementos aqui, ó, tem a mesma proporção, tanto dos reagentes, né, que é o A e B, quanto do produto que é C e D. Tem a mesma proporção. Então, se tiver a mesma proporção, você tem aí o quê, ó? Comprovação da lei de Proust, né, que diz que há sempre, né, uma proporção entre as massas, que vai ser constante. Certo? Certo. E aqui a teoria atômica de Dalton, também conhecida como teoria de bola de bilhar, porque ele descreveu o átomo como sendo uma partícula pequena que formava todos os elementos químicos, que seria indivisível e indestrutível. E também ele falou que determinado elemento químico, né, elementos químicos iguais vão ter átomos iguais, átomos idênticos. E átomos de elementos químicos diferentes vão ter propriedades diferentes, ou seja, o hidrogênio tem uma propriedade e o oxigênio tem outra. Ele também usou os conhecimentos de Prost e Lavoisier para formular sua teoria atômica. O que é que ele disse? Ele disse que os compostos químicos, né, de átomos diferentes, elementos químicos, vão se combinar e vão sempre manter uma proporção, certo? Vão sempre ter proporções de massa. Ou seja, ele acabou de falar da teoria de Prost sendo aplicada ao átomo. E ele também falou da teoria de Lavoisier, disse que os átomos eles não podem ser criados e nem destruídos em reações químicas, que as reações químicas apenas vão mudar a forma como os átomos vão se ligar uns aos outros, tá? Para formar os elementos. Então ele acabou também de pegar aí carona na teoria do Lavoisier, que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, não criamos átomos e nem perdemos átomos. Nós vamos apenas mudar a forma que esses átomos vão se ligar uns aos outros. A gente tem aí os símbolos dos elementos químicos, né? Era totalmente confuso, não entendia nada. E aí o químico sueco Jacob Berzelius, ele representou os elementos pelas iniciais, né, dos nomes de origem, ou seja, a origem das palavras que a gente tem, né, é uma origem latina ou grega. A maioria das palavras vem do latim ou do grego. Então ele representou Jacob Berzelius, ele fez esse favor de representar os elementos pelas iniciais dos nomes antigos deles, nomes de origem, certo? Que a maioria é de origem latina e grega, certo? Então você tem aí as iniciais, como a gente conhece hoje na tabela periódica, e as fórmulas químicas, que são fórmulas, né? É quando você tem a indicação do elemento químico, tanto pelos átomos que vão compor esse elemento, quanto pelos índices numéricos, ou seja, a quantidade de átomos de a quantidade de átomos, né, que vão compor esse elemento. Então, aí, ó, H2O, né? Você tem 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, certo? Quando você tem esse formato aí, você tem a fórmula química, né? Do composto químico, né? Que é os símbolos H e O, né? Hidrogênio e oxigênio, e também você vai ter os índices numéricos, que é 2 hidrogênios, quando não tem nada, que é 1. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Você tem a fórmula. E essa fórmula vai originar as moléculas, né? Moléculas dos elementos. Certo? Uhum. Você entende isso? Sim. Bom, como falta só 5 minutos para nós encerrar, eu vou mostrar só para você como é que você vai entrar, tá? Na plataforma. Tá. Você continua vendo aí a minha tela? Sim. Vai fazer assim, Isabelle, ó. Tá, classe 1.
Classroom, né, na verdade. E aí você vai entrar. Mano, meu Deus, eu já tô aqui na minha. Deixa eu tirar aqui. Adicionar uma outra. Se você já tiver uma conta do Google no computador salvo, você vai só adicionar outra conta. Virna, qual é a conta que eu vou adicionar? Aquela lá. Peraí. Que eu mandei pra vocês. Eu não sei se você tá. Eu botei todo mundo no grupo, né? Mas. Sim. Hã? Botou? Me botou? Tá perguntando se Botei. eu tô? Ah, tá. Aham. Botei. Eu botei todo mundo. Quer dizer, eu acho que eu te botei. Botei. Aqui, ó. A sua, qual? Não sei se você já viu a sua, mas a sua é Isabelle Souza, arroba, simplifica, Sobral, ponto, page. Então é assim a sua. A sua é essa. Se você quiser, eu mando de novo, Uhum. tá? E aí você vai Tá. clicar em próxima. E aí você vai colocar a sua senha. Não sei se você já modificou, se você já entrou e modificou. Machuquei, não. Então, as senhas originais, ó, eu coloquei aqui, ó. A senha automática que eles criam quando a gente faz o e-mail. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Fala, meu Deus. Não copiou a senha, não? Senha. Tá, é essa aqui, tá? Tá. Sua senha foi alterada há 17 dias. Hum? Tu mudou tua senha, então. Tu já deve ter entrado e mudado a senha. Mudei, não. Aqui tem dizendo que foi alterada há 17 dias. Se você não souber mais, eu vou botar lá para alterar novamente, tá? Enfim, Tá. eu vou colocar lá como se fosse sua primeira entrada para você alterar novamente. Você vai colocar a senha que eu vou te passar no teu privado. Você vai entrar desse jeito, Tá. colocar a senha que eu vou te passar. Quando você entrar, vai aparecer assim, ó. Para você. Peraí. Quando você entrar, quando você entrar, quando você entrar, ó, olha que você já tá, né? Na verdade. Ó, Uhum. tu já tá, ó. Tu já tá na. Então, quando você entrar, você vai vir aqui, ó. Vou falar. Rapidinho. Depois eu te chamo. Quando você entrar, você vai clicar aqui em nono ano. Até porque só vai ter nono ano pra você. Esses outros não vão estar aparecendo, tá? Porque esses outros Tá. aqui é outras turmas que eu criei. Você vai clicar em nono ano. Aí aqui, ó, eu falo com vocês, ó, pelo mural, ó. Tá. Eu deixo o link das aulas gravadas. Ó, por exemplo, se você quiser assistir a aula, ó, você clica nesse link aqui, Tá bom. gravada. Essa aula eu vou deixar gravada. Eu vou colocar os links para vocês. Ó, Tá aí bom. tá aqui, ó. Você só reassiste, ó. Tá vendo? Pode assistir Uhum. normal. Não precisa baixar, não precisa entrar no YouTube, não. É o do próprio Google que vai direcionar para uma plataforma de vídeo do Google mesmo. Às vezes eu deixo, Tá ó, bom. adjunto adverbial, conjunção, deixo a anotação. Ó, o link das aulas ao vivo, que é aquele link fixo, né? Uhum. Aí, ó, no caso, eu vou deixar para vocês aqui uma. Agora eu vou mandar um arquivo que é da folha de redação que vocês vão fazer. A redação. Ó, vou fazer nessa folha. E aí eu vou mandar o texto motivador. Tá bom. O texto motivador para vocês é esse aqui, peraí. E o tema da redação de hoje, ó, racismo e discriminação social no Brasil. Deixa eu colocar aqui.
no Brasil. Só que eu vou mandar em atividades aqui. Tá bom. Ai, tem que colocar em atividades. Ó. Vou criar uma atividade. Pode sair, que eu vou só disponibilizar a atividade. Tá bom. Tchau. Tchau.